Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nos encontramos em Ezequiel, no capítulo 20. Esse capítulo, ele é como se fosse um tribunal de juízo, né? Onde Deus traz a memória dos anciões de Israel quando vão consultar o profeta, praticamente uns 4 anos antes da destruição de Jerusalém. E ao longo da leitura a gente vê que nos remete a um processo jurídico, né? Deus faz as acusações contra o povo. E o maior pecado, o maior delito do povo era um só. Era fazer da árvore, né, a criatura, fazer da pedra um altar, um ídolo. Então, a grande situação, o grande problema que o povo tinha com Deus era que eles adoravam a criatura ao invés do Criador. Tá? Então, vamos à leitura do texto, né? No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-los-eia, tu, ó filho do homem, julgá-los-ia, faze-lhes saber as abominações de seus pais. E dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o primeiro ponto desse julgamento é que o povo de Deus foi escolhido por Deus, né? Deus os escolheu, né? E eles não souberam aproveitar a escolha, né? Verso 6. Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras, né? Então eles estavam escravos no Egito, Deus foi lá e os libertou do Egito, né? Deus deu livramento da escravidão do Egito. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus deu livramento e disse para eles: Olha, lancem fora toda abominação, toda idolatria. Mas, verso 8, mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam diante, das quais eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, os homens viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica.
Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo o homem, viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante os quais os fiz sair. Demais levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras, né? Queridos, você pode lembrar, aqui Deus está falando, trazendo a memória dos líderes de Israel, aquele momento no deserto, quando Moisés está lá no monte com Deus, recebendo os estatutos, e lá embaixo o povo tinha pego todas as suas joias e tinha feito um bezerro de ouro para adorar. E aí Deus vem sobre eles, né? E promove ali um dia de juízo sobre o povo, né? Verso 16. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, profanaram meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhe perdoaram, e não os destruí, nem os consumi de todo no deserto, né? Moisés orou pelo povo, intercedeu pelo povo, e eles não foram de todo consumidos, né? Verso 18. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os, né? Esse versículo 19, para mim, é um convite para nós hoje, né? Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servi não de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumpridos o homem, viverá por eles, antes profanaram os meus sábados. Você vê que há uma repetição, tá? Essa frase, os versos, eles terminam nessa frase, né? Os quais, cumprindo os homens, viverá por eles, né? Quando a gente cumpre os mandamentos, os estatutos, a gente vive para cumprir a ordem de Deus, né? Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas, versículo 22, mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais eu os fiz sair. Lembra, lá no deserto, Moisés usou essa estratégia com Deus, né? O que vão dizer as nações se você destruir o povo, né? Então, por amor ao nome do Senhor, Deus não os destruiu totalmente lá no deserto, né? Versículo 23. Também levantei-lhes no deserto a mão e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-los pela terra, né? Aqui aquilo que a teologia vai chamar de diáspora. Em vários momentos de juízo de Deus contra o povo de Israel, teve muitos do povo que foram espalhados por toda a terra e estão até hoje espalhados ainda, estão retornando, né, para a terra de Israel, para Jerusalém, mas foram espalhados, né? Isso é uma promessa que foi cumprida, né? Verso 24, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Então a diáspora, ela aconteceu por conta disso, porque eles não
executar o juízo. Eles rejeitaram a lei do Senhor, né? Profanaram todos os mandamentos e continuaram obstinadamente andando após os ídolos, adorando a criatura em vez do Criador. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver, e permiti que eles se contaminassem com seus dons sacrificiais, como quando queimavam tudo que abre a madre para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, esse versículo 25 e 26, né, é interessante, né? Olha, ele diz permitir, verso 26, e permitir que eles se contaminassem com seus dons sacrificiais, né? Tudo que o povo, a obstinação do povo levou eles neste lugar, onde Deus permitiu que eles chegassem até o ponto da maior abominação, que era sacrificar os seus filhos diante de um ídolo, né? Diante de um altar, né? Versículo 27, portanto, fala à casa de Israel, ao filho do homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, porque havendo eu os introduzido na terra, sobre a qual eu, levantando a mão, jurara dar, onde quer que viam um outeiro alto e uma árvore frondosa, aí ofereciam os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus suaves aromas e derramavam as suas libações. Eu lhes disse, que alto é este, aonde vós ides, o seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, vós vos contaminais a vós mesmos, a maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações, ao oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos até o dia de hoje. Porventura me consultaríeis, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. O que vos ocorre à mente de maneira nenhuma sucederá isto que dizeis. Seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo as árvores e as pedras. Servindo as árvores e as pedras. O povo era obstinado, gente. O povo era obstinado em idolatrar, né? Eles eram obstinados em adorar a criatura no lugar do Criador. Verso 33, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramando furor, hei de reinar sobre vós. Hei de reinar sobre vós. É o desejo do coração de Deus, ele reinar sobre nós, né? Verso 34, tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramando furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Faz-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim, da terra das suas moradas, eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide cada um, sirva os seus ídolos, agora e mais tarde, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá. Toda
Naquela terra, ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmo, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Então vai chegar esse dia, né? Quando Deus vai ter todo Israel de novo aos seus pés, o adorando de fato e de verdade, né? Versos 45 a 49, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto para o sul e derrama as tuas palavras contra ele. Profetiza contra o bosque do campo do sul e diz ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que acenderei em ti um fogo que consumirá em ti toda árvore verde, toda árvore seca, não se apagará a chama flamejante. Antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E todos os homens verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é ele proferidor de parábolas? Ezequiel, então, aqui no final, ele faz uma reclamação com Deus, né? Porque aqui estava 4 anos antes da destruição de Jerusalém e do templo. E Ezequiel estava profetizando que viria todo esse mal sobre a nação. E por que viria o mal? Viria o mal porque o povo era obstinado em adorar a criatura no lugar do Criador. Adorar a pedra, a imagem feita de pedra, a imagem feita de cal, a imagem feita, a imagem de escultura, a imagem feita de árvore, no lugar do Criador. Gente, não tem nada na terra que representa o Deus vivo e verdadeiro. Nada na terra que representa o Deus vivo e verdadeiro. Isso a gente precisa colocar no coração. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos nessa manhã, Pai. Queremos adorar o Deus vivo e verdadeiro. Não estamos diante de uma árvore, Senhor. Não estamos diante de uma pedra, Senhor. Não nos prostramos, Pai, diante da criatura, porque temos aprendido de Ti, da Tua palavra, que Tu és o único no qual nós devemos nos prostrar e cultuar. Pai, é diante de Ti que nós nos prostramos agora nessa manhã, para iniciarmos o dia de hoje, Pai. É diante de Ti, o Deus vivo e verdadeiro. É diante de Ti aquele que tem vida e vida com abundância para nos dar. Paizinho querido, e nós queremos realmente, Deus, declarar diante do Senhor, Pai, a nossa total dependência. Declarar diante do Senhor, ó Pai, o quanto nós amamos o Senhor. E como é bom, Pai, te conhecer, como é bom ouvir a Tua lei, como é bom ouvir os Teus estatutos, os Teus mandamentos, Pai. Como é bom, Senhor Deus, estar diante do Senhor, ó Pai, para mais um dia. Esse dia, Pai, que a Tua palavra tem uma promessa para nós. A tua palavra diz, Pai, que as Tuas misericórdias, elas se renovam para nós todo novo amanhecer. Então hoje é a oportunidade, Pai, de agradarmos o Teu coração. Assim como o Senhor falou aqui em Ezequiel 20, que Tu desejas, Pai, chegar o dia em que o Teu povo vai Te adorar e vai alegrar o Teu coração numa adoração genuína, numa adoração verdadeira. Assim nós também, Pai, queremos hoje
te adorar, ó Pai, alegrar o teu coração com a nossa vida, alegrar o teu coração, Pai, cumprindo os teus mandamentos, Pai, cumprindo os teus estatutos, os teus princípios, Pai. Nos abençoa, Pai, no dia de hoje, nos ajuda a praticar a tua palavra, nos ajuda a ser bênção, Pai, nesse dia. Sê conosco, Pai, nesse dia, nos dá da tua graça, nos dá, Paizinho querido, dos teus dons, venha sobre nós com os teus dons, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a praticar, ó Deus, o teu amor, a oferecer o teu amor, a compartilhar do teu amor, Pai. Nos abençoa. Pai, eu quero orar a Ti pelos meus amigos, as minhas amigas, os de perto e os de longe. Quero Te pedir por eles, Pai, que eles tenham um dia cheio da Tua presença, que eles tenham um dia, Pai, onde eles possam sentir que o Senhor é com eles, em todas as suas lutas do dia de hoje, Pai. Que eles possam Te sentir, possam Te perceber, possam Te tocar, ó Deus, possam ser tocados por Ti, Senhor. Ajuda eles, Pai. Aqueles que estão, Pai, em lutas de enfermidades, Tu és Jeová Rafa, o Deus que nos cura. Vem curar, Deus, no dia de hoje, vem curar, vem fazer os Teus milagres, Pai. Pai, eu oro a Ti, Deus, pela vida do pastor Marcos, cura Teu filho, Pai. Eu oro a Ti, Deus, pela vida, Pai querido, da Carla Fabiana, minha sobrinha, que está lutando contra aquele câncer, Deus, cura a vida dela, Pai. Que ela possa Te conhecer na profundidade, que ela possa olhar para o alto, que ela possa Te ver e Te encontrar, Te tocar e ser tocada por Ti, Pai, nessa tribulação de enfermidade. Aqueles, ó Pai querido, que estão lutando contra as doenças emocionais, contra a depressão, síndrome do pânico. Paizinho querido, dá livramento para esse cativeiro, Pai. As doenças, ó Deus, elas são um cativeiro. Traz livramento, Pai querido. Tem misericórdia, Pai, dessas vidas preciosas. Abençoa, Pai querido, meus filhos, meus netos. Abençoa meus genros, minha nora. Deus de poder, minha sobrinha. Pai, eu oro a Ti pela vida da Melissa, Deus. Eu oro a Ti pela Sara que está vindo, Pai. Abençoa, Deus, a Melissa e o Ivan. Paizinho querido, cura toda aquela enfermidade, Deus. Toma a vida da Melissa, minha sobrinha, nas Tuas mãos, Pai. Ó Deus, derrama Teu poder, Tua graça, Pai querido, sobre a vida dos meus, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, dos meus familiares. Senhor, olha por nós, ó Pai, no dia de hoje, que esse seja um dia cheio da Tua presença, Pai. Cuida meu filho naquele mar. Guarda ele, protege, livra de todo mal, Senhor. Traga ele em segurança, Pai, para sua família, para sua casa. Deus de poder, acampa Teus anjos, guerreiros e ministradores ao redor, ó Deus querido, dos Teus filhos e filhas, Pai. Que todos aprendamos a Te amar e servir de todo o coração. Nos ensina, Senhor Deus, a Te amar e servir de todo o coração. Assim eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã, se Deus nos permitir.